TV Globo, Chico. É isso aí. Obrigado, Cláudio. Então, atentos aí à página do G1, né, e também do Bom Dia Brasil, para você saber o que é falso e o que é verdadeiro com relação às candidaturas. Vamos falar das atividades dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PSL, teve a primeira agenda de campanha no segundo turno num hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro deu uma entrevista coletiva por aproximadamente 30 minutos. Logo no início, disse que sempre defendeu a liberdade de imprensa. Vamos sim garantir a liberdade de imprensa. Conosco não tem aquela história de controle social da mídia ou democratização da mesma. Meus amigos, pessoal da imprensa, por que não dizer amigos, queremos que vocês realmente sejam independentes e tenham responsabilidade em tudo aquilo que escrevem. Nós acreditamos em todos no Brasil. Vamos unir o Brasil. Brancos e negros, homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, homens e mulheres. Vamos unir o nosso Brasil e pacificá-lo. Perguntado sobre participação em debates, Bolsonaro se limitou a dizer que é uma questão estratégica e criticou Fernando Haddad por fazer desafios públicos para que ele participe. O candidato do PSL voltou a dizer que não quer o voto de quem comete atos de violência. Ele se referiu à morte de um capoeirista na Bahia, atribuída por testemunhas a divergências políticas. Lamento o episódio ocorrido na Bahia. Olá, bom dia. A situação das rodovias federais piorou no último ano. O número de estradas em péssimas condições mais do que dobrou. Nossos repórteres foram ver de perto a buraqueira que o motorista enfrenta em todas as regiões. O DENIT, que é responsável pelas rodovias, culpou o corte de verbas para manutenção. E você vai ver também como está o trânsito na saída para o feriado e a mobilização dos fiéis de norte a sul do Brasil no dia de Nossa Senhora Aparecida. Cai o número de jovens que tiram a carteira de motorista. É um efeito da crise e do crescimento de transportes alternativos. O MDB, partido do presidente Temer, é mais um que vai ficar neutro em relação ao segundo turno das eleições. Ao todo, 14 partidos não quiseram declarar apoio na corrida presidencial. 7 pessoas morreram e 100 estão desaparecidas depois da passagem devastadora do furacão Michael pelos Estados Unidos. E um encontro nada convencional entre o presidente americano e o rapper Kanye West, que virou garoto propaganda de Trump. A seleção brasileira joga hoje contra a Arábia Saudita e traz de volta o ataque da Copa do Mundo, mas tem novidade na escalação. Estes são os nossos destaques desta sexta-feira, dia 12 de outubro, no Bom Dia Brasil, que está começando agora. Começa o feriadão e a gente abre a edição de hoje do Bom Dia Brasil mostrando o movimento das estradas. Vamos falar com... Tá, pelo que eu vi agora, o assassino, e não pode ser outro tratamento para ele, dizendo que o motivo não teria sido uma briga política, teria sido outro problema. Mas não interessa qual o problema. Não podemos admitir esse tipo de crime, ou melhor, crime nenhum. E se porventura... Ele nega que tenha sido por questão política. Se porventura tenha sido uma pessoa que votou... Genilson Araújo, que está no Globocop, sobrevoando o Rio de Janeiro. Bom dia, Genilson. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Olha, Chico, mesmo com o céu cinzento, o céu nublado, a temperatura amena, tem muita gente viajando nesse início de manhã. Muita gente colocando o carro na estrada. Vou mostrar para vocês como é que está a situação nos acessos à ponte, Chico. Um tráfego pesado, muito lento. Olha só, esse aqui é o acesso à ponte para quem está saindo da linha vermelha. E esse aqui é o acesso à ponte para quem está saindo da Avenida Brasil. Pela linha vermelha é o pessoal que sai da Baixada Fluminense. Pela Avenida Brasil é o pessoal que está saindo nesse momento da zona oeste do Rio de Janeiro. O tempo de travessia na ponte, Chico, é de quase 1 hora. Chega a quase 1 hora a travessia na ponte. Normalmente, quando o trânsito está livre, esse tempo é de 13 minutos. Mas hoje está chegando a quase 1 hora por causa desse tráfego pesado. E detalhe, mesmo com o tempo cinzento, como vocês podem observar aí, né? Tem muita gente viajando e boa parte das pessoas aqui da região metropolitana do Rio está viajando para a região dos lagos. É o pessoal apostando que nesse sábado aí, né?
pinte o sol, apareça o sol, porque é para lá que as pessoas estão indo nesse momento. O tráfego pesado, portanto, é o único trecho com problemas da BR-101, nesse trecho aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. O pessoal está mim, logicamente, não vai votar mais agora. Dispensamos esse tipo de voto. Não queremos a violência. E quem quer que seja, tenha votado em mim ou não, cometeu um crime, vai ter que pagá-lo. Agora, não fique nesse fake news, se o meu pessoal disseminasse o ódio. Afinal de contas, quem levou a facada fui eu. No fim do dia, Jair Bolsonaro anunciou o nome de 3 futuros ministros, caso seja eleito. Paulo Guedes, na Economia, que já era conhecido, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, na Casa Civil, e o general da Reserva Augusto Heleno, no Ministério da Defesa. E o candidato do PT, Fernando Haddad, teve compromissos em Brasília e em São Paulo. O dia de campanha de Fernando Haddad nessa quinta-feira cometendo muito tempo. Na rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no sentido Rio, há dificuldades ainda, Chico, por causa de um acidente que ocorreu ontem envolvendo 2 carretas. Há um trecho com 8 quilômetros de problemas na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, na altura de Piraí, até a descida da Serra das Araras, Chico. Um caminhão que tombou aí, está sendo retirado, Genilson. E a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização nas estradas brasileiras para esse feriado. Em Goiás, as primeiras horas da operação já preocupam a Polícia Rodoviária. O John William tem informações ao vivo de Goiás. Bom dia, John. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Nesse feriado, o foco da Polícia Rodoviária Federal será combater as infrações que causam os acidentes mais graves, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e também a mistura de álcool e direção. É esperado que o movimento aumente 30% agora de manhã. Até meio-dia, os veículos pesados estão proibidos de circular. A multa para o motorista que for flagrado cometendo este tipo de restrição é de R$ 130. As 2 infrações que mais preocupam os policiais rodoviários federais neste momento. 1.600 motoristas já foram multados por excesso de velocidade. Já ocorreram 3 mortes nas rodovias. Começou em Brasília. O candidato do PT teve um encontro com o secretário-geral da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Urich-Steiner. A conversa foi a portas fechadas. A CNBB divulgou uma nota informando que tratou com o candidato de temas que preocupam a entidade: a legalização do aborto, a proteção do meio ambiente, a atenção especial à questão indígena e quilombola, a defesa da democracia e o combate rigoroso à corrupção. Depois do encontro, e sem citar a legalização do aborto, Haddad disse que se comprometeu com as propostas da CNBB. Esses 5 pontos foram elencados pelo Dom Leonardo e eu efetivamente falei, olha, nosso programa de governo prevê ações todas alinhadas com esses princípios e nós vamos recebendo novos subsídios, novas sugestões, nós vamos aprimorar no que for possível o nosso plano de governo nessa mesma linha, porque os princípios estão todos de acordo com o que nós imaginamos ser uma sociedade civilizada, uma sociedade da paz, uma sociedade dos direitos. O candidato voltou a insistir na realização de um debate com Jair Bolsonaro e defendeu, mais uma vez, um pacto de não violência. Em primeiro lugar, compromisso com a atuação do Estado para combater a cultura da violência no país. Então, isso foi muito importante ouvir do Dom Leonardo, que os bispos do Brasil estão preocupados com a escalada da violência. Aqui em Goiás, em acidentes mais graves, e 15 pessoas foram flagradas dirigindo sem carteira de habilitação. Entre elas, Chico, 2 menores de idade. Um desses menores de idade é um menino de apenas 13 anos. Chico. Obrigado, João. Cuidado nas estradas. Vamos agora ver São Paulo. Rodrigo. É um compromisso nosso de que o governo, nosso governo, atuará para superar, nas palavras dele, superar a cultura da violência. À tarde, Fernando Haddad voltou a São Paulo. Ele disse que se encontrou com o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, relator do escândalo do Mensalão. O candidato disse que o ex-ministro pode contribuir para a democracia. Haddad também defendeu uma solução negociada para acabar com o auxílio moradia para o judiciário.
Na manhã desta sexta-feira, dia 12 de outubro, Fernando Haddad vai participar de uma missa e de uma procissão dedicadas a crianças e adolescentes, na zona sul de São Paulo. No resto do dia, ele terá compromissos internos de campanha. Chegou a hora do esporte, hora de falar de seleção brasileira. Cris Dias já está por aqui, que hoje tem amistoso da seleção, né, Cris? Contra a Arábia Saudita. Pois é, e a gente espera... Vem goleada por aí? A gente espera e acredita. O Nardelli nos mostra o movimento na região do litoral paulista. Bom dia, Rodrigo. Tempo fechado por aí, hein? Tempo fechado, chuvoso. Chico, bom dia para você, bom dia a todos. E o motorista já está encontrando 5 quilômetros de congestionamento no trecho de serra. Mas depois ali, quando ele começa a descer a serra, ele começa a encontrar um trânsito um pouco melhor, bastante intenso, mas precisa redobrar a atenção por conta da chuva e também da neblina que deixa. Acredita que sim, né, Chico? Sem pressão, mas essa seleção é muito mais fraca do que a nossa seleção, né? Seria bom. Pois é, e o Tite seria ótimo. E o Tite vai aproveitar a fragilidade do adversário de hoje para fazer alguns testes no time. E vai ter casa cheia em Riad. No treino de véspera, os jogadores puderam conhecer o pequeno estádio onde vão enfrentar a Arábia Saudita. Deixa a visibilidade parcial. Já desceram a serra mais de 110 mil veículos em direção às praias da Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo. Só na última hora desceram a serra 5.700 carros e o movimento segue bastante intenso. Chico. Obrigado, Rodrigo. Para quem vai pegar a estrada nesse feriadão, vale redobrar o cuidado, porque a qualidade das rodovias federais piorou no último ano. Olha só, vamos mostrar um levantamento feito pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Os 23 mil ingressos foram vendidos em apenas 20 minutos, o que mostra que o interesse pela seleção brasileira merecia um palco bem maior. Se a defesa vem bastante modificada, com Ederson, Fabinho, Marquinho, Pablo e Alexandro, do meio de campo para frente, Tite escalou quase o mesmo time que voou nas eliminatórias. Casimiro. Olha aqui no telão, são 57 mil quilômetros de rodovias federais sob a administração do DENIT. Menos de 34 mil estão em bom estado. Isso representa 59% das estradas, mas no mesmo período do ano passado, havia 67% em bom estado. As rodovias em péssimas condições aumentaram. Hoje são quase 13%, 12,7%, e no ano passado, no mesmo período, eram 5%. Em situação regular, estão 18% das estradas, no ano passado eram 21%. As rodovias pavimentadas em melhores condições de manutenção estão no Distrito Federal, olha aí, seguido dos estados de Roraima e Paraíba. As piores estradas em piores condições estão em Sergipe, Espírito Santo e Acre. Nossos repórteres foram checar as condições das estradas nas 5 regiões do país. Fred, a única novidade, Renato Augusto, Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. A expectativa é de muitos gols, mas quanto às comemorações do tipo religiosas, a CBF pediu para que fossem evitadas, em respeito ao público que será